contrato, ele tem uma tríplice função. Deixar claro isso. Cada função do contrato passou a desencadear um novo princípio, um princípio, vamos dizer assim, mais moderno, e que tem aí uma relação muito importante com os contratos que a gente pode ver hoje, instintivamente, aí nos dias de hoje. Vamos deixar claro, e eu sei que você sabe disso, que existem aqueles contratos típicos, que estão lá elencados no Código Civil, e existe um grande número de contratos atípicos, ou seja, que estão fora do Código Civil. Mas nem por isso eles deixam de ser contratos, ou essa função dos contratos não se aplicaria a eles. Assim, a gente precisa, de maneira objetiva, entender qual é essa tríplice função e os bens jurídicos que essas tríplices funções resguardam. Então, primeira função do contrato, é o que a gente chama, e hoje de tão importante, a tal da função ética do contrato, né? Essa função ética tem um objetivo. Qual é esse objetivo, né? Primeiro, o de buscar a construção de uma sociedade solidária. Eu falei solidária, não solitária. Cuidado com isso. Está lá no artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Dentro dessa regra, da função ética do contrato, a gente tem, talvez, o grande princípio que foi derivado e que movimenta hoje não somente o campo dos contratos, como o mundo jurídico em si, até mesmo as regras de processo civil também passaram a valer, que é o princípio da boa-fé e da probidade contratual. O que a gente entende como essa história de boa-fé, turma? Então, vamos deixar claro aqui. Quando a gente fala de boa-fé, significa dizer que as partes que contratam, elas vão, na verdade, adotar um padrão de conduta diferenciado. Dentro desse padrão vão ser respeitadas as expectativas de ambas as partes, onde, né, as suas condutas vão tutelar lealdade, honestidade, confiança entre uma e o comportamento que a outra parte vai ter. Basicamente, a gente pode dizer que quem não atua com boa fé está agindo de má fé. Simplesmente age contrariamente todas essas regras que são tão importantes no dia de hoje em relação aos mundos dos contratos. Um exemplo claro disso, se a gente for observar, a gente busca lá no artigo 113 e no artigo 422 do Código Civil. O 113 diz alguma coisa mais ou menos assim: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Em outras palavras, a gente está dizendo aqui, a interpretação do negócio jurídico tem que ter pautada na boa-fé. O artigo 422, de maneira textual, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, quanto na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Em outras palavras, a gente tem claramente aqui também a definição da importância da boa-fé nesse padrão de conduta objetiva que as partes vão ter que respeitar em relação a isso. Por que é tão importante a gente falar dessa função ética e dessa situação da boa-fé? Porque existe, turma, uma situação jurídica em que a gente observa que as pessoas têm a intenção, aqui é importante falar, por favor, guardem isso, têm a intenção de desprestigiar o princípio da boa-fé e agirem de má-fé em relação à busca dos seus direitos ou das obrigações contratuais. Em outras palavras, eu, na verdade, começo a agir contrariamente
os princípios de boa-fé e ainda quero ter direito com isso. Mas, professor, do que você está falando? Vamos deixar claro um exemplo clássico, né? O exemplo clássico da questão do fornecimento dos medicamentos, né? Eu sei, por exemplo, que hoje existe a possibilidade do fornecimento de medicamentos de canabidiol, baseados no princípio do canabidiol, para tratar de determinadas doenças específicas, como, por exemplo, a epilepsia. A gente sabe que o canabidiol é uma das substâncias que é extraída da maconha, da cannabis sativa, tudo bem? E a gente sabe que, de uma maneira geral, a maconha é uma droga que é vedada pela Anvisa, tudo bem? Então, imagina a situação. O médico faz o pedido a respeito do remédio do canabidiol. Eu sei que eu tenho que cumprir essa regra específica do contrato para fornecer esse medicamento para o tratamento objetivo que está lá. Só que eu alego que eu não vou fornecer esse medicamento porque esse medicamento ele é ilícito. Ele é, na verdade, baseado na planta maconha. E como existe aí o problema da maconha não ser legalizada no Brasil, eu não posso ir contra a lei oferecendo um remédio que é derivado de maconha. Ora, turma, isso está na cara que essa situação não é verdadeira. Isso é um argumento extremamente furado. Essa é uma situação que viola tremendamente o princípio da boa-fé dos contratos, notadamente da questão que envolve o plano de saúde, no nosso exemplo.